Bom dia, já começa a nossa live, um excelente dia, já convidando o Espírito Santo para estar conosco. Todos os dias nós estamos aqui numa live para trazer a palavra de Deus, né? Porque a palavra alimenta o Espírito. Nós precisamos alimentar corpo, alma e espírito. O corpo nós alimentamos com atividade física, alimentação, né? Com toda essa parte de meditação, de oração, de cuidado, né? O espírito nós alimentamos com a palavra. Nós buscamos a palavra e estamos ali direcionados pela palavra. E nós temos a nossa alma, que é a nossa mente, a sede das nossas emoções, onde nós alimentamos com coisas boas, com o que vemos, que é bom, que ouvimos, que é bom, com o que falamos, que é bom, né? Então nós temos essa alimentação diária e nós precisamos entender que a palavra ela alimenta o espírito, porque a palavra não é o que a Cíntia acha, mas é o que a palavra diz, entendeu? Pegou? Então, um excelente dia para você, que Deus te abençoe. Bom dia, Deus abençoe a sua vida. E vamos para a leitura hoje de 1 Coríntios 11. Nós lemos aí até o 16. Nós vamos continuar hoje na leitura de 1 Coríntios 11, tá? E diz assim: entretanto, nisto lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Real nessa palavra, olha só. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados, para separar o joio do trigo, né? Quais são os aprovados? É necessário que exista divergência, olha só. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come da sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, repartiu e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, na ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, pega isso aqui, ó, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que dormiram. Mas, se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo? Não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados no mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, lhes darei instruções. Quanto mais, quando eu for, lhe darei instruções. Ele está dando instruções aqui da ceia do Senhor, né? Que o Senhor Jesus deixou como uma instrução para que nós tivéssemos memória dele. Foi um ato âncora que ele criou ali, dele até os fins do tempo, até quando ele voltasse. Então, existe uma forma de trazer isso que é em conjunto, em uma união diante daquele dia. Todas as igrejas, a maioria fazem no primeiro domingo do mês. Mas o que ele quer dizer com a ceia, né? Que é um momento de celebração e de memória, né?
E na verdade a palavra até comemorar, ela quer dizer trazer à memória, fazer lembrar, com memória, né? Comemorar. E o celebrar quer dizer que é trazer vida, desfrutar. Então nós estamos ali entendendo que aquele momento é um momento muito importante. Então devemos examinar a nós mesmos para saber se nós estamos adaptados, que não adianta ceiar o Senhor e fazer o mal. Não adianta ceiar ao Senhor e estar em contenda com os irmãos. Então nós devemos estar diante da direção de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, que você tenha um dia incrível. Nós estamos aqui, chegando quase no finalmente aqui de 1 Coríntios. Nós vamos depois para 2 Coríntios. E eu creio que a palavra de Deus tem nos alimentado fortemente. Lembrando que todos os dias nós temos essa live pela manhã. E essa live ela fica salva no YouTube, onde você encontra o link na bio, e fica salva no Spotify, onde você também encontra o link na bio. Então todas as lives estão lá. Se quiser ouvir Romanos, quiser ouvir outras palavras, estão lá nessas duas plataformas, Spotify e no YouTube. E aqui a gente deixa a live do dia para que nós possamos nos alimentar da palavra do Senhor. Amém? Então corpo, alma e espírito precisa ser alimentado todos os dias, precisa ser regrado todos os dias, precisa estar diante de Deus todos os dias. Eu achei interessante que a Carol, minha filha, ela falou algo muito interessante esses dias. Ela chegou para mim e falou assim: mãe, tu disseste que ia descansar no domingo e tu foi para a academia, tu foi para a igreja. Pois é, porque academia e igreja são alimentos. E não é porque eu vou descansar que eu vou deixar de me alimentar. Então é importante a gente começar a criar os hábitos essenciais. O que são os hábitos essenciais? Aqueles hábitos que nos mantêm bem. Então não adianta eu ficar dormindo e não ouvir uma palavra e não ficar bem. Não adianta eu ficar dormindo e não ir para a academia e não ficar bem. Então nós precisamos ter discernimento do que são os hábitos essenciais, aqueles hábitos que são necessários que a gente faça todos os dias. Amém? Então um excelente dia, que Deus te abençoe, te guarde, que a graça do Senhor esteja sobre ti. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, tamo junto. Simbora.